transmissíveis, elas se manifestam através de alguns agentes, de alguns bichinhos que vai causar essa doença. Então são os vírus, os fungos, as bactérias, os protozoários e os parasitas. Isso são todas as espécies que podem desenvolver uma doença sexualmente transmissível. Existem alguns sinais. Sempre quando eu atendo as mulheres que eu vou colher preventivo, a gente conversa muito. É o momento que eu dou a liberdade para ela se abrir e não sair com dúvidas. Então eu sempre falo, a gente tem que se tocar, conhecer o corpo, porque se você não sabe o que está normal, você não vai saber o que está alterado. Se você não perceber a presença de alguma secreção, de alguma alteração na pele, aí fica difícil da gente tratar uma coisa que nem a própria pessoa conhece. Então existem alguns sinais que é para a gente ter alerta o que está acontecendo no nosso corpo, para a gente procurar uma forma de se tratar. Então o corrimento é aquela secreção que tanto pode ser branca, como pode ser amarela, como pode ser esverdeada, ou na cor da borra de café. Tudo isso são sinais aparentes de que o corpo não está bem. E sempre que vir com presença de odor, mau cheiro, são coisas que a gente tem que se preocupar ainda mais. Ardência ao urinar. Assim, todo mundo sabe que a mulher ela tem 2 orifícios. A ardência ao urinar provavelmente vai ser alguma coisa no canal da uretra. E onde tem o canal que vai da vagina, que é o colo do útero. Então, através desses 2 orifícios, a gente pode ter presença de alguma coisa. Ardência na relação sexual. Eu sempre falo para as mulheres que vêm comigo que a gente tem que ser parceira dos maridos e os maridos também, porque às vezes a gente é comovente a aceitar tudo que os maridos querem, às vezes alguma posição, às vezes algum jeito, e fica naquele medo de questionar se tá bom ou se não tá. Então eu acho que a gente tem que ter a liberdade de falar, porque a gente vai estar cuidando do nosso corpo. Existem algumas feridas que tem presença de pus, às vezes quando a gente coça ela pode sangrar, ela pode generalizar ainda mais a doença. As verrugas, que a gente vai falar do HPV, que é característico dessas verrugas. Caroços, as ínguas, antigamente o popular era a íngua, que é aquele abscesso de pus que cresce, fica vermelho, fica quente. Tudo são sinais de inflamação. E as coceiras, Tem pessoas que sentem bastante coceira, o órgão fica edemaciado, fica inchado e fica desconfortável para a mulher. Agora vamos ver algumas doenças que causam algumas feridas. Igual eu falei no começo, tinha algumas imagens, nós tivemos que tirar, então eu vou falar rapidinho mais ou menos como que ela é. O herpes. Todo mundo conhece o que é o herpes aqui, É uma feridinha que dá na boca, ela coça, ela fica quente. Só que essa feridinha também pode dar na nossa parte genital. Da boca pode ir para a parte genital, no caso da gente estar realizando o sexo oral. Então o vírus tipo 1, ele é responsável por dar no lábio, e o vírus tipo 2, ele é responsável por dar na parte genital sexual, tanto da mulher como do homem. A transmissão é por contato físico e sempre quando a pessoa está com a imunidade baixa, tem hábitos de vida inadequados, bebe, não dorme direito, a alimentação está irregular, tudo são fatores para que a nossa imunidade baixe e a gente esteja suscetível às doenças. A infecção nos primeiros meses, no caso da mulher gestante, ela pode acarretar em parto, em abortamento espontâneo. A mulher pode perder o neném, pode perder o feto e aí interromper aquela gravidez que ela tanto desejou. Então assim, as lesões é o quê? Quem teve herpes aqui já sabe. É uma feridinha que ela sai. Primeiro ela começa a coçar e fica vermelha. Depois começa uma bolinha de água e onde a gente assim vai coçando, depois vai caracterizando aquela crosta, aquela ferida mesmo. Às vezes a gente arranca, então vai cicatrizando. Então são feridinhas que tanto dá na boca como dá na parte genital. São lesões exulceradas.
vezes ulceradas são lesões que têm pus, que tem sangue. Então, assim, essa lesão às vezes pode causar uma febre, para que a gente saiba que alguma coisa está infeccionada no nosso corpo. E lesões vesiculosas são as lesões na forma de vesículas, que são umas bolsinhas com algum líquido presente. O cancro mole é uma outra DST causada por uma bactéria. A maioria das DSTs, elas são curadas com antibióticos, porque a maioria delas são causadas por bactérias. A transmissão é exclusivamente pelo ato sexual. A incubação é de 3 a 5 dias. Incubação, o que vem a ser? É o período onde a gente está entrando em contato com a doença e o período que ela vai estar se manifestando. Então, a gente tem aí de 3 a 5 dias para que ela se manifeste no nosso corpo. Existem algumas feridas dolorosas nos órgãos genitais, podem aparecer, do jeito que eu falei, se a gente coça, acaba rompendo aquela bolsinha de líquido e acaba extravasando e formando pus. E é mais comum nos homens, né? O cancro mole é mais comum nos homens. E pode acarretar em qualquer parte genital, tanto no pênis, quanto no ânus, quanto ali nos testículos. Então, assim, são áreas que ela pode estar ali. Por que essas doenças são oportunistas desses lugares? A nossa parte íntima, ela é muito quente, ela é muito úmida, então a bactéria gosta desses lugares. E se a gente der oportunidade, aí é que elas vão crescer. Pode falar. Donovanose é uma DST não muito bem conhecida, não muito bem falada, mas assim, é uma DST, então a gente tem que falar. É causada por uma bactéria também, a transmissão é sexual, começa com uma úlcera de cor vermelha vivo, sangra muito fácil, não dói e não tem língua. Então quer dizer que assim, a presença dela é só mesmo uma úlcera, uma feridinha que aparece. A doença pode causar deformidades genitais. Em alguns casos é preciso intervenção cirúrgica após o tratamento. Quando eu supervisionava estágio no hospital, eu já presenciei situações onde já vimos DST e que realmente iria ter que amputar o órgão. Então, às vezes as pessoas falam, mas é uma coisa que sara e que cura. Só que às vezes não, às vezes a gente vai ter que perder essa parte, porque senão ela vai passar para outras partes. Pode passar. Então, assim, úlcera em pênis, tem importante destruição dos tecidos, então vai comendo. Se a lesão está pequena, daqui a pouco ela vai aumentando de tamanho. Então, a maneira que a gente não percebe, porque muitas DSTs são assintomáticas, a gente não tem sintomas. Então, às vezes a gente vai ter, devido às vezes até uma garganta inflamada, uma gripe, a gente vai estar tomando um antibiótico e vai estar curando essa DST. Só que futuramente ela pode voltar com mais força. Linfogranuloma venéreo, ela também é causada por uma bactéria. O linfogranuloma, ele já é característico de ter íngua. Então o órgão, ele incha, ele fica com pus, ele fica vermelho, a pessoa tem febre, tudo sinais da inflamação. E muitas vezes essa ferida ela pode passar despercebida, só que voltando em um período bem maior de incubação. E apresenta nas mulheres bastante corrimento. A mulher, por ela ter o colo, por ter vários assim, ser mais aberta do que o homem, então muitos sinais que as mulheres vão ter é através do corrimento. Úlcera em pênis e adenopatia inguinal. Fato raríssimo de ocorrer um bulbão inguinal juntamente com um cancro de inoculação. Aqui tinha uma foto, mas aí a gente teve que tirar, que daria para ver. Existiam algumas manchas brancas, mas não era da DST, já é uma outra lesão que tinha. Então, assim, pega bem a parte, né, do pipil ali, né, vamos falar numa linguagem mais assim, infantil, e pega bem assim na glande mesmo, fica feridinha. É super difícil. A pessoa que tem uma DST, que já teve, sabe que a vida sexual já não é mais a mesma.
A sífilis, ela é uma doença assim bastante preocupante, principalmente para as mulheres, que na hora que a mulher tem a sífilis, a gente tem que saber se ela está gestante, saber o tipo de parto que vai ser, porque no caso de uma mulher com sífilis, o parto já não pode ser normal, porque aí a criança pode acarretar uma sífilis, né, da mãe, e também pode passar da placenta para o bebê. A sífilis, para quem assim desconhece, geralmente quando os médicos pedem exame de sangue, aí aparece lá VDRL. Esse é o exame característico de sífilis. Quando pedir no exame, vocês já vão saber se der positivo ou se der negativo. Então a bactéria causadora dela é a treponema pálido. Classifica-se em 3 fases: a primária, a secundária e a terciária. E existe também a sífilis congênita. A sífilis primária, ela aparece em cerca de 21 dias após o contato sexual, forma uma lesão de borda endurecida, é um cancro duro que a gente conhece. Não sei se alguém já ouviu falar, mas a sífilis ela é característica do cancro duro. Tá vendo ali como que fica? Ela fica um abscesso do lado da genital, fica vermelho, fica uma pontinha que se a gente às vezes apertar, sai até o pulso por ali. Sara de cerca de 3 a 6 semanas, mas assim, às vezes acaba sendo uma cura falsa, uma cura que só recolheu e que futuramente ela pode se reincidivar de novo. Ali é uma lesão, né, da sífilis. Isso são tudo situações onde a pessoa não trata, onde a pessoa às vezes se acomoda achando que é alguma coisa diferente e a lesão só vai aumentando. A sífilis secundária, ela surge de 1 a 6 meses após o cancro duro. E ela é mais característica na mão, nas costas, nos braços, somente no rosto, na face, que ela não aparece. Mas a presença são esses pigmentos, tanto pode ser rosa como pode ser roxo. Então são tudo característicos da sífilis. O diagnóstico sempre a gente vai estar fazendo através dos exames, porque às vezes, não sei, uma catapora, uma coisa, alguma doença parecida pode até ser confundida. Então é através dos achados clínicos laboratoriais que vai diagnosticar realmente, e o relato que a pessoa vai falar, se teve contato com alguém, como que está a relação sexual. A sífilis secundária, ela causa perda do apetite, febre, mal-estar, sinais de como se fosse uma gripe forte mesmo. Podem surgir as ínguas, né, que são os abscessos, pode ficar uma placa na mucosa da vagina ou do pênis, e é um estágio bastante contagioso da doença. A sífilis secundária, o período mais pior dela é a sífilis secundária, que é onde a transmissão vai ser maior. A sífilis latente e a terciária, latente é caracterizada ao quê? Pela falta de sintomas. Então, por isso que ela recebe esse nome, porque muitas vezes não apresenta sintomas. Ela surge devido à falta do tratamento das sífilis anteriores, né? Da primária e da secundária, só que ela já pode acarretar órgãos mais internos, que são o coração, o baço, o fígado, o rim, o cérebro, e a gente pode ter até um problema neurológico devido à sífilis terciária não tratada. Aí aqui vai aparecer os desenhos onde ela acarreta, que é o fígado, o baço, o coração, o cérebro, e pode também causar até uma cegueira. A sífilis congênita, aquela fotinha eu coloquei para a gente saber que a gente pode passar tudo para o filho, menos a sífilis. Então é importante a mulher fazer o pré-natal certinho, acompanhar, se for um pré-natal de alto risco, fazer um acompanhamento numa unidade hospitalar, para que o parto seja planejado, para que tudo seja da melhor maneira, para que ninguém saia infectado. Então a sífilis congênita acontece quando uma criança nasce
de uma mãe que teve sífilis primária ou secundária. É igual eu falei, a transmissão pode ser através da placenta. Os sintomas: o fígado e o baço aumenta de tamanho, é o que a gente chama de hepatomegalia, que é quando esses dois órgãos ficam diferenciados no tamanho. Acontece feridas lineares no canto da boca e resulta numa infecção bacteriana. Então, assim, o tratamento também é um antibiótico, tem que ter um acompanhamento médico, para que o médico, no período da gestação, esteja acompanhando e realmente passando a dose certinha. Agora, algumas doenças que causam corrimento. O homem também pode ter presença do corrimento, é que nem a gonorreia. É uma doença que a presença dela é através do corrimento. O pênis começa a sair uma secreção esbranquiçada, uma secreção amarelada. Tudo isso são sinais da gonorreia e da clamídia. Tem mau cheiro, tem dor ao urinar. Então, assim, são tudo sinais que o homem também tem que ficar atento para que evite esse tipo de doença. Se não houver tratamento, tanto no homem como na mulher, a gonorreia e a clamídia pode trazer sérias consequências. Esterilidade e a incapacidade de ter filho. Então, assim, o público jovem é bom, assim, ficar bem atento quanto às relações, se prevenir sempre, para que futuramente esse período da sua vida não seja bloqueado. Atacar o sistema nervoso, causando meningite, afetar os ossos e o coração. Então, vocês viram que algumas doenças, elas é mais profunda, elas atacam mais o nosso sistema imunológico, nossas funções em relação aos órgãos. Existe a conjuntivite gonocócica, que ela pode ser transmitida através da inoculação por autoinoculação. Às vezes o homem tem uma gonorreia, ela pode inocular para os outros órgãos. E no caso da mulher o homem passa a gonorreia para ela, no parto, na hora do canal do parto que o bebê vai passar, às vezes essa gonorreia pode estar presente e o neném também pode apresentar uma conjuntivite gonocócica. Quando os bebezinhos nascem e que o pediatra pega, recepciona, é feito uma técnica de Credé. Credé foi um cientista que descobriu que ao aplicar o nitrato de prata, que estaria evitando as conjuntivites. Então, por isso que hoje, a hora que os nenéns nascem, é pingado uma gotinha de nitrato de prata em cada olhinho, para evitar já esse tipo de conjuntivite e outras mais. A gonorreia aguda, é uma endocervicite, no caso da mulher, que é lá dentro do colo do útero. Acontece de sair uma secreção purulenta, esbranquiçada, amarelada. Depende de como está lá o funcionamento e o desenvolvimento das bactérias, aí será a cor da secreção. Gonorreia complicada, Bartolinite, são algumas glândulas que é presente na parte genital da mulher, que estimula o muco da vagina. Então, assim, ela também pode ser acarretada por essa DST. Gonorreia complicada com epididimite, que daí já dá no homem, na parte dos testículos. E a síndrome uretral aguda. Além da secreção amarelada, a flora do meato urinal, a paciente apresenta ainda vaginite. Nestes casos, pensar sempre em gonococo ou clamídia. Então, assim, para o médico fazer o diagnóstico, ele sempre tem algumas artimanhas, algumas coisas que eles vão estar vendo e perguntando para realmente caracterizar uma DST. Existe também a gonorreia extragenital, que pode acarretar numa artrite do joelho. Essa punção, o líquido, ele pode ser extraído do joelho, ele tem presença de ser amarelo. Então, são tudo assim casos onde a doença já vai estar mais evoluída e que pode acarretar outra localidade do nosso corpo.
candidíase. A candidíase, assim, muitas mulheres já teve. É uma doença que às vezes não é caracterizada como uma DST, é na verdade uma infecção da mulher. Geralmente essa doença, ela aparece quando a gente está com a imunidade baixa, quando a gente está estressada. Hoje é o caso de todos nós, né? Eu acho que pelo menos em um dia a gente passa algum minutinho de estresse. E quando a gente usa roupa muito apertada, calça jeans muito apertada, eu costumo falar para as mulheres que antigamente não tinha muita infecção de urina, porque as mulheres usavam muito saia. Não era porque era evangélica, mas era porque o hábito da mulher era saia. Então aquela parte ventilava, não ficava tão apertada com a roupa. Então a gente não tinha muito diagnóstico dessas doenças. Hoje, devido à industrialização, devido a mulher estar inserido na sociedade de uma forma diferente, a gente acaba tendo que adotar alguns hábitos. E às vezes a gente acarreta um pouquinho na nossa saúde também. Então ela tem a presença do quê? De um corrimento amarelo, parece um leite coalhado. A pessoa sente muita coceira, principalmente ali nos grandes lábios, no canal ali uretral. Sente ardência ao fazer xixi. Então assim, é uma doença assim horrível. Quando a pessoa tem, a gente recomenda, vai no médico, faz o preventivo, vê como que tá. Mas assim, os fatores que associam essa doença são o estilo de vida que a gente está levando hoje. A tricomoníase, ela é causada por um protozoário, o Trichomonas, infecta tanto homem como mulheres e causa mais efeito nas mulheres. Também é uma DST não muito bem conhecida e não muito bem falada. Também é através de corrimento, a coceira é intensa, ardência durante o ato sexual, e na mulher essa doença se localiza na vagina, e no homem só